Oi, aqui novamente Jenner Cristiano, seu professor do canal Histórias São Humanas. Estamos aqui para mais uma aula sobre a sociedade mineradora, tema que faz parte da história do Brasil colônia. Vem com a gente! Veja bem, nós vamos trabalhar hoje novamente com os impostos, com a questão relacionada com a cobrança de impostos aqui na sociedade mineradora. Eu preparei aqui esse slide, ele mostra justamente a evolução, a linha do tempo das formas de tributação que existiram na sociedade mineradora que foram implementadas pela coroa portuguesa, porque o pessoal fica achando que foi quinto o tempo todo, enfim, houve uma evolução. Portugal foi adaptando as formas de cobrar impostos de acordo com a evolução e com a quantidade de ouro que eram retirados aqui de Minas Gerais. Então vamos lá. Lembrando, nós estamos na Idade Moderna. Portugal tem a sua política mercantilista, que é o metalismo. Portugal está preocupada com o acúmulo de metais preciosos para enriquecer o seu Estado Nacional, para enriquecer o Estado Nacional português. E Minas Gerais, na América Portuguesa, era a sua mais próspera, a sua mais rica colônia. Então Portugal foi adaptando as formas de cobrar impostos de acordo com a quantidade de ouro que era extraído daqui. Bom, nós temos a descoberta das primeiras lavras minerais mais ou menos por volta de 1693 e inicialmente, de forma tradicional, nós temos a cobrança do quinto, ou seja, 20% de todo o ouro que era extraído por aqui deveria ser pago ao rei de Portugal como forma de pagamento de impostos. Nesse momento ainda não existiam as casas de fundição. Mas o que aconteceu? À medida em que foram chegando mais pessoas aqui no sertão de Minas Gerais, Portugal foi percebendo que o ouro estava sendo desviado. O ouro estava sendo descaminhado, era o contrabando, era o desvio, era, enfim, a sonegação de impostos. Então, para evitar esse descaminho do ouro, Portugal vai implantar aqui na região de Minas Gerais, no ano de 1725, as casas de fundição. Porque ocorria o seguinte: o ouro era extraído em Minas Gerais e era transportado até o litoral, até o Rio de Janeiro, para que esse ouro fosse finalmente embarcado para a Europa, para Portugal. Só que tinha muito desvio, muito descaminho do ouro. Então Portugal resolveu instalar as casas de fundição no próprio local em que o ouro era extraído. E ali o ouro era entregue, era fundido, derretido, transformado em barra, e ali mesmo se extraíam os 20% do rei. Só que é o seguinte, Minas Gerais demonstrou ser uma região muito violenta, muito conflituosa. E os mineradores estavam achando 20% um valor extremamente alto, um imposto muito excessivo. Inclusive, em nossa segunda aula, eu fiz uma comparação entre os juros do cheque especial e os juros do cartão de crédito. Os juros do cheque especial giram em torno aí de 10% e os juros do cartão de crédito gira em torno de 14%. Então, são juros altíssimos, é um imposto altíssimo. E aí, devido às manifestações, aos motins, às revoltas que foram implementadas pela população em Minas Gerais, Portugal vai baixar o quinto, né? Não vai ser mais quinto, ele vai descer de 20% para 12%. Bom, nós temos uma nova mudança na forma de se cobrar impostos aqui em Minas Gerais em 1735. A cobrança de 12% vai ser substituída pela captação. Captação, como eu já disse, vem da palavra per capita. É um imposto que é cobrado por cabeça, por pessoa, no caso aqui, por escravo utilizado na mineração.
Então, o minerador deveria pagar um imposto de 17 gramas por escravo que ele utilizasse na sua lavra mineral, independente da quantidade de ouro que ele conseguisse retirar. 17 gramas por escravo. Em 1750, aqui a gente já está em uma situação em que a produção de ouro começa a cair e nós temos o retorno do quinto. A coroa portuguesa volta a receber os quintos que eram extraídos por meio da casa de fundição, e a população de Minas Gerais deveria entregar a finta anual, uma quantidade anual de 100 arrobas de ouro, o que equivale a mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano que deveriam ser entregues à coroa portuguesa. Ou seja, 1,5 toneladas de ouro por ano. Aí nós temos uma nova modificação a partir de 1780. Como eu acabei de falar, a produção de ouro, a extração de ouro em Minas Gerais encontrava-se em declínio, estava em baixa e não se conseguia mais completar as 100 arrobas de ouro. Portugal estabeleceu a derrama. A derrama seria decretada toda vez que não se completasse 100 arrobas, cerca de 1,5 toneladas, como forma de pagamento de impostos. E a derrama, ela recaía sobre toda a população, não apenas sobre os mineradores, não apenas sobre as pessoas que viviam da mineração. Isso fazia da derrama um imposto extremamente temido, odiado e injusto, porque se você não minerasse, mas se o seu maior bem de valor fosse uma mula, essa mula seria confiscada pela administração portuguesa, avaliada e entraria no cálculo até que as 100 arrobas anuais fossem completadas. Inclusive, uma das causas da Inconfidência Mineira era o risco iminente da derrama. A derrama poderia ser decretada a qualquer momento a partir de 1780. E a palavra-chave para o início da revolta em Vila Rica era justamente o dia em que o Visconde de Barbacena, o governador da capitania de Minas Gerais, decretasse a derrama. E aí, como sabemos, houve uma delação de Joaquim Silvério dos Reis, e aí a revolta foi impedida pela coroa portuguesa. Os principais responsáveis, os participantes da revolta, dentre eles Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, dentre muitos outros, Tomás de Antônio Gonzaga, dentre muitos outros, foram presos e Tiradentes foi o único decapitado. O que pouca gente sabe é o seguinte: a derrama nunca foi decretada pela coroa portuguesa, porque era um imposto muito perigoso, era um imposto capaz de causar revoltas sem precedentes, como aconteceu com a Inconfidência Mineira. Então, na prática, se você consultar os livros especializados, você vai perceber que a derrama ela nunca foi decretada. E assim nós terminamos essa aula sobre a evolução das formas de tributação aqui em Minas Gerais. Se você gostou desse vídeo, então inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe a nossa produção de conhecimento, a nossa base de conhecimento nas redes sociais. Você vai ajudar a gente demais da conta. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.